Muita gente acha que criar camarão é só jogar ração na água e esperar a despesca. Eu aprendi cedo que o segredo não está no que a gente vem por cima, mas no que a gente escuta lá no fundo d'água. Eu sou o Zé do Camarão, engenheiro de pesca, e a minha melhor ferramenta sempre foi o ouvido atento. Zé do Camarão é um engenheiro de pesca alto, moreno, conhecido por sua inteligência e pela sua sabedoria de ouvir atentamente os professores. Sua jornada como gerente de uma grande fazenda de camarão em Mossoró começou a ganhar destaque em 2010, quando o professor iniciou um trabalho do PSF Camarão, lá na bacia onde o Zé do Camarão atuava. Então, sobre o sol forte ali de Mossoró e o ouvido do Zé do Camarão, era o ouvido da fazenda. Ele tinha uma escuta ativa. Outros gerentes apenas mandavam. O Zé, ele ouvia o professor, ouvia as instruções dos outros colegas e, acima de tudo, ele ouvia o que o camarão estava dizendo. Então, o Zé do Camarão começou a fazer o trabalho junto com o professor no PSF Camarão. E o professor estava iniciando naquela região o trabalho de clínica tecnológica. E Zé começou a chamar os seus colegas para o trabalho que o professor estava iniciando naquela região. Acho, velho, o professor não traz só teoria, não. Ele traz o microscópio para a beira do viveiro. Essas clínicas tecnológicas aqui em Mossoró é o que vai separar quem acha que sabe e quem acha que não sabe. Então, o professor ele estava desenvolvendo uma clínica tecnológica, né, que consistia em reuniões abertas com os produtores da região, os fornecedores de ração, de pós-lava, todo o pessoal do camarão, para avaliar as condições de saúde do camarão, seus problemas e suas soluções. Durante essas reuniões, além da comunicação ativa, o professor realizava as análises de saúde do camarão, análise a fresco, e também fixava a amostra para em solução de Davidson para levar para o laboratório do PSF Camarão lá na UFRN em Natal, onde sua equipe preparava as lâminas para o diagnóstico do professor histopatológico. Então, esse programa, o PSF Camarão, de apoio aos produtores de camarão, surgiu lá em Natal, na UFRN, no final de 2009 para começo de 2010, né? E foi avançando por várias bacias de produção, conforme você observa aqui no mapa dos dois estados, né? Então começou lá próximo a Natal e foi avançando em direção à bacia de Mossoró, que já faz a divisa aqui com a bacia do Jaguaribe, no Ceará. Então, o professor ia na ambulância do Camarão e fazia esse trabalho presencial e estava chegando lá na bacia do Mossoró, né? Apesar da limitação de recursos do projeto, sempre ele estava buscando as parcerias público-privada, com o pessoal da ração, da PL, para desenvolver esse trabalho. E assim ajudar os produtores a diminuir os prejuízos com as doenças na criação de camarão, minimizando o risco e aumentando a lucratividade desse agronegócio. Então, o professor, nesse momento, estava iniciando, apresentando o trabalho ali para os colegas que o Zé do Camarão tinha chamado na bacia onde ele trabalhava. Chamou os colegas produtores, gerentes, pessoal de ração, de pós-lava, e ele estava começando a mostrar as condições de saúde do camarão naquele momento, como é que cada um estava trabalhando em sua fazenda, conhecendo o manejo de cada um. E aí uma coisa chamou a atenção do professor. E aí ele chamou o Zé, né? Zé, o manejo está bom, mas as condições do clima, alguma coisa não está muito bem aqui na região. Vamos olhar o hepatopâncreas do camarão de perto, né? O professor já estava suspeitando de alguma coisa, né? Então, o professor iniciou esse trabalho, né, com, pegando as lâminas para avaliar ali a fresco, né,
o Zé, olha aqui nessa lâmina. Tá vendo essas lesões aqui? Então o professor começou a observar lá a fresco, né, os túbulos do hepatopâncreas. E isso é um sinal presuntivo de NHP, né, com essa salinidade de Mossoró, com essa alta temperatura. Existem umas condições muito favoráveis para que essa bactéria crie uma moradia aqui. E o Zé começou a ficar preocupado, né? E aí falou, professor, então, professor, deve ser por isso que o consumo de ração subiu muito aqui. O bicho não ganha peso, né? Professor, parece que o camarão parece um papel, né? Esses são os comentários do Zé. Eu acho que esse NHP está comendo o nosso lucro antes do camarão comer a ração, né? Então, durante essas análises a fresco, o professor começou a detectar que os camarões da fazenda que o Zé gerenciava apresentavam os problemas presuntivos de bacteriose, né, que era denominado NHP. E isso poderia estar associado às condições ecológicas ali de alta temperatura e alta salinidade que estavam se apresentando naquele momento das clínicas em Mossoró. Então, o professor começou a pegar uns lotes de camarão da fazenda do Zé, né? E foi fixando aqui, como você vê na imagem, né? Pegou a solução de Davis, começou a pegar algumas amostras de camarão para levar para o laboratório, para poder fazer as análises. A equipe dele preparar as lâminas e ele começar a fazer essas análises, né? Então, na clínica tecnológica seguinte, o professor já pegou o Zé assim e foi explicar a ele a situação patológica do camarão, né? Durante a clínica, na conversa, e foi explicando para os colegas, né? Mostrando as lâminas, mostrando a confirmação do caso de NHP, né? Os danos nos tecidos do hepatopâncreas, né? Como que aquilo estava aumentando o consumo de ração e a perda de eficiência na conversão alimentar do camarão, né? Isso impactava diretamente os custos de produção da fazenda, já que a ração é o principal item do custo de produção. Então isso começou o professor foi mostrando o que era o NHP, né, as características desse agente, né, que é uma bactéria gram-negativa, né, de características pleomórficas, né, intracelular, diferente do víbrio, né, e por isso que ela não é cultivável em laboratório. Tá? Isso acaba dificultando o trabalho de conhecimento, de trabalhar com essa bactéria em situação de laboratório, in vitro, né? Ela foi observada pela primeira vez em algumas fazendas do estado do Texas, nos Estados Unidos, em 1985, e depois foi disseminando por toda o continente americano, né? Então essa doença, né, estava se transformando em um verdadeiro fantasma ali na fazenda que o Zé do Camarão gerenciava em Mossoró, né? Ela estava comendo o lucro da fazenda por dentro. Então, esse tecido, a hepatopâncreas, né, a glândula digestiva, é como se fosse o coração do negócio da fazenda, né, por onde vai passar a ração, que é o principal item do custo de produção. E isso estava começando a trazer prejuízo para a fazenda e complicando, diminuindo o lucro da fazenda. Isso estava tirando o sossego não só do Zé, mas como dos donos da fazenda, né? Então, o professor ele começou a chamar o Zé, né, e começar a pensar em uma solução de como que eles poderiam trabalhar diante daquela situação, né? Então, ele foi mostrando um painel, um dashboard que o Zé poderia trabalhar em conjunto com o professor e o Zé começou a gostar desse sistema, né? Professor, eu gostei desse sistema. Então, se a nota aqui tiver entre 0 e 1, a gente começa a monitorar. Se bater 1 grau 2, professor, então eu entro com medicamento, com antimicrobiano na ração, lá na hora certa, sem desperdício, e ataco diretamente o alvo. Correto, professor? Isso mesmo, Zé. Isso mesmo. Então, vamos fazer essa gestão da saúde, né, que não é uma questão de sorte. Nós vamos trabalhar com esses dados que você começa
a levantar aqui. E com esse painel, né, com esse dashboard de 0 a 4 que você está visualizando aqui, Zé, nós vamos seguir como um GPS para você se orientar nessa situação. Então, eles estavam ali com essa arma, né, que seria esse painel, que daria a severidade da, das lesões que poderiam estar acontecendo em cada viveiro. Então, eles iriam dar uma nota de 0 a 4 e tinha uma estratégia de monitoramento semanal. Você ia começar a fazer análise das lâminas, montar uma equipe e montar um sistema de vigilância para evitar esse problema. Então, o Zé tinha esse desafio e ele se reuniu com o professor e montou essa estratégia de acompanhamento e gestão da saúde baseado nesses painéis. Então, começaram as ações seguintes. O Zé começou a operar com esse sistema. Ele começava a observar lá com a equipe que ele montou no laboratório vizinho a ele, ia visualizando as lâminas do camarão e ele, num determinado momento, né, ele, ó, atenção equipe, o viveiro 12 bateu no grau 2 na análise a fresco aqui no laboratório, então vamos iniciar a ração medicada e agora é o momento. Então, no momento que o Zé detectava as lesões no camarão, ele não deixava a severidade subir. E aí ele ficava pensando, pô, ali eu via a ciência virar gestão na palma da minha mão. Então o Zé estava começando a se apropriar daquele conhecimento para ele gerenciar melhor as condições de saúde do camarão que estava na responsabilidade dele ali naquela fazenda, né? E aí, com esses dados do painel, ele começou a dar um checkmate na ração, porque o custo da ração estava subindo muito, né? E a doença tinha que parar, né? A conversão alimentar estava ruim e o Zé precisava virar o jogo, né? Com o trabalho dessa equipe de apoio, acompanhamento constante, os camarões começaram a apresentar melhoras significativas na saúde. A aplicação do medicamento foi eficaz, o Zé experimentou um grande crescimento profissional e foi consolidando ao longo do tempo, das semanas seguintes, essa capacidade de gestão e o seu compromisso com a sustentabilidade, a eficiência da produção e da gestão ali na fazenda. O Zé começou a ter resultados significativos. A cada clínica que o professor chegava ali na fazenda para fazer o trabalho, né? E os colegas também das outras fazendas começaram a ter esses resultados, né? Então, nas clínicas tecnológicas seguintes do PSF, naquela região, naquele momento, o professor encontrou outro Zé do Camarão, né? O Zé já estava mais feliz, né? Tinha se transformado com aquele aprendizado, a fazenda estava começando a dar resultado, estavam controlando o prejuízo que a NHP tinha causado no início, né? Então, o Zé estava um outro profissional, né? Com esses resultados, né? O camarão limpou, o custo baixou, né? Isso são as palavras do Zé do Camarão, né? E a gente venceu a NHP, professor. Mas o que ficou de verdade foi a lição. Quando a técnica encontra a gestão, o desafio vira degrau, né? Então, isso foi uma coisa importante que o Zé do Camarão, né, do monitoramento até a excelência, e que inspirou, né, o PSF Camarão, a escola de Camarão, e inspirou todo o aprendizado, aquele trabalho ali do Zé do Camarão. Na realidade, ele deixou um legado, né? Os camarões, eles recuperaram o brilho, o preço, a fazenda voltou ao azul, né? O Zé do Camarão se consolidou como uma referência. A história termina não apenas com uma colheita bem sucedida, mas como uma lição que a ciência e a gestão eles caminham de mão dadas, né? Com o tratamento de saúde dos camarões, ele melhorou significativamente,
reduzir os custos de produção, e essa experiência mostrou, marcou um grande crescimento profissional para o Zé, que aprendeu, que evoluiu com o apoio do professor e de sua equipe, nessa parceria. Essa história do Zé do Camarão é um exemplo de dedicação, aprendizado e gestão eficiente da produção de camarão. Uma inspiração para todos da Escola de Camarão. Essa é uma história real, baseada em fatos reais, que aconteceu nas clínicas do PSF Camarão em Mossoró entre 2010 e 2011, quando ajudamos um colega engenheiro de pesca que gerenciava uma grande fazenda de camarão em Mossoró a superar o desafio da NHP e seus viveiros, que estavam dando prejuízo e com o aumento dos custos da alimentação. Ok? Então, pessoal, até o próximo desafio do Zé do Camarão. Muito obrigado.